Esfera relativística. A relatividade especial prevê os seguintes resultados com relação à natureza do espaço e do tempo. A chamada contração espacial e a dilatação temporal. Diferentemente da física newtoniana, na relatividade, a duração entre dois eventos e o comprimento de objetos são grandezas relativas que dependem do observador. Nós vamos tratar nesse exemplo da esfera relativística a questão da contração espacial. Considere a seguinte situação. Seja uma esfera em repouso no referencial da Terra, uma esfera de raio A. Um segundo observador, vamos denominar João, está em um foguete que viaja com uma velocidade constante em uma dada direção. É uma velocidade v arbitrária. Nós vamos responder a seguinte pergunta: qual o volume da esfera no referencial do João? No referencial da Terra, nós sabemos que o volume V vale 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Esse é o valor do volume de uma esfera de raio A quando medida por qualquer observador em repouso com relação à Terra. Como João está se movimentando com uma velocidade constante v com relação à esfera que está em repouso com relação à Terra, o volume medido pela esfera no referencial do João vai ser diferente do volume medido no referencial da Terra, por causa da contração espacial. Antes de prosseguirmos, é importante observar duas coisas. Primeiro, que a contração espacial ocorre somente na direção do movimento. Esse é um ponto muito importante. Somente a dimensão que for a direção do movimento é que sofrerá a contração de Lorentz. As outras dimensões não serão afetadas. Vamos primeiro resolver esse problema se a gente estivesse considerando um cubo ao invés de uma esfera. A partir da correspondência entre o volume do cubo e o volume da esfera, e a partir dessa informação de que a contração espacial ocorre somente na direção de movimento, nós vamos poder obter o volume contraído de um cubo e em seguida da esfera. Dado um cubo de aresta A, o volume do cubo é a largura vezes o comprimento vezes a altura. Então, o volume de um cubo de aresta A é A ao cubo. Nós sabemos que, dado uma esfera de raio A, o volume da esfera vale 4/3 de π A ao cubo. Veja que interessante. O volume de um cubo de aresta A e o volume de uma esfera de raio A difere apenas desse pré-fator, 4/3 de π. Como a velocidade do foguete é arbitrária, vamos considerar que ela esteja na direção de uma das arestas do cubo. Então, essa é a direção da velocidade do foguete no referencial do João.
A partir das transformações de Lorentz, nós sabemos que o comprimento próprio, chamado L0, que é aquele comprimento medido no próprio referencial, ele está relacionado com o comprimento que é medido em um referencial em movimento com relação a ele da seguinte maneira: gama vezes L, onde L é o comprimento que o João vai medir em um referencial em movimento com relação ao referencial da Terra. Neste caso, o L0, que é o comprimento próprio, no caso do cubo, ele vale A, que é o comprimento de uma das arestas. O gama é uma constante, ou seja, é um número que vai depender da velocidade do foguete. E o L é o comprimento da aresta do cubo, de uma das arestas somente, que é aquela aresta que vai estar contraída. Ela vale A sobre gama. Então, L é o tamanho, esse L é o tamanho de uma das arestas do cubo no referencial do foguete. Então, para simplificar, eu acho melhor, ao invés de chamar de L, chamar de A'. A', que é a aresta do cubo medida no referencial do João, ela é igual a A sobre gama. O gama é a constante, o fator de dilatação. Ele tem a seguinte cara: é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v quadrado. Trabalhando no sistema natural de unidades, em que a velocidade da luz vale 1. Então, gama é um número que vai ser sempre maior que 1. Se ele é sempre maior que 1, significa que o A' é menor que A, ou seja, a aresta do cubo vista no referencial do foguete, ela vai parecer menor, vai parecer contraída. Bom, sabendo essas informações, agora fica fácil calcular o volume, linha, no referencial do João, no referencial do foguete, o volume do cubo, que nesse caso vai ser um paralelepípedo. O volume ele é igual, no referencial do foguete, pela aresta A vezes a outra aresta, que permanece igual, vezes o A', que é uma das arestas que foi contraída. Então isso é igual. A gente viu que o A' é A sobre gama. Então isso é igual a A ao cubo sobre gama. Então, o volume do cubo no referencial do foguete é igual ao volume do cubo no referencial da Terra dividido por gama. Agora é só usar aquela correspondência que eu havia feito no começo. No mesmo referencial, se você sabe o volume do cubo, basta introduzir o fator 4/3 de π e aí você obtém o volume da esfera. Então, vamos pegar o volume do cubo no referencial do foguete, que é ao cubo sobre gama, introduzir um fator 4/3 de π, e esse será, então, o volume da esfera no referencial do foguete. Bom, esse termo 4/3 de π ao cubo é o volume da esfera no referencial da Terra. Então, o volume da esfera no referencial do foguete é igual ao volume da esfera no referencial da Terra dividido pelo fator de contração gama.
Esse então é o resultado final.